Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinário. E o tema não podia ser diferente, né? A gente vai falar sobre as alergias, é o que a gente já vem conversando aí nos últimos vídeos. Eu sou a doutora Vivian Campos, para quem não me conhece, quem não assistiu os outros vídeos. Eu sou médica, sou formada pela Universidade Gama Filho, fiz pós-graduação em Bioquímica aplicada à medicina, dentro dos princípios da ortomolecular. Fiz pós-graduação em Nutrologia e Medicina Estética. Trabalhei 2 anos no ambulatório de alergia e imunologia do Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, além de ter passado quase toda a minha faculdade fazendo estágio na clínica Proalérgico no Rio de Janeiro. E hoje eu trabalho no consultório em Campinas, no interior de São Paulo, em Joinville e Rio Negrinho, no interior de Santa Catarina. Por que eu estou aqui? Eu já comentei com vocês um pouquinho sobre isso nos nossos primeiros vídeos, mas alguns motivos me levaram a criar o Verdadeira Saúde e a compartilhar com vocês o que eu aprendi ao longo da minha carreira como médica e ao longo da minha vida de paciente. Mas o principal motivo é porque eu já passei por isso. Tá? Eu já passei por quase tudo isso que o pessoal tem escrito no Facebook, tem escrito nos e-mails, tem escrito nos posts, no site. Tá? Essa sensação de estar sempre doente, de estar com mal-estar, de tomar remédio e não melhorar. E como eu vejo, muita gente não tem acesso, infelizmente a saúde no Brasil é restrita, principalmente aos grandes centros, e acaba tendo um custo muito alto. Eu gostaria de compartilhar esse meu conhecimento com vocês, compartilhar essas dicas, essas orientações, que eu sei que melhoram bastante a qualidade de vida do alérgico. Tá? Com isso também buscar tratar a causa e não ficar só tratando os sintomas. Então não ficar só tomando o antibiótico para melhorar da sinusite ou da amidalite, mas entender o porquê que essas doenças estão acontecendo, né? Por que está tão frequente isso e por que você acaba não melhorando. E a partir do momento que a gente descobre a causa, a gente consegue diminuir também o uso das medicações. Toda medicação tem efeito colateral. Tá? Tem algumas que tem mais, tem algumas que tem menos, tem algumas que muitas vezes, na verdade, o médico tem que pesar o custo-benefício. Então, tem efeito colateral? Tem, mas o benefício que aquela medicação vai te causar é melhor, é maior do que os efeitos colaterais. Então, a gente usa pelo período necessário. Tá? Mas, muitas vezes, descobrindo a causa do problema, a gente acaba não precisando mais usar essas medicações ou acaba diminuindo a quantidade ou a frequência do uso das medicações. E eu quero sim ter um mundo, fazer parte de um mundo mais saudável e com isso mais feliz. É impossível a gente ser feliz, a gente ficar bem, a gente tá bem, tá alegre, estando doente, né? Então eu quero fazer parte. Um mundo mais feliz também nos faz mais felizes. A gente convive com pessoas que estão bem, geralmente a gente se sente melhor. Então é isso que eu quero, tá? Que todo mundo seja mais saudável e seja mais feliz. E aí, como é que eu cheguei aqui, né? Eu comecei meu tratamento, como eu falei para vocês, depois de um tempo também, indo para lá e para cá, tomando remédio só sintomático, tomava antibiótico, já estava começando a ficar com dor no estômago, de toda hora estar tomando antibiótico e anti-inflamatório, até que meu pai não morava comigo na época, então ele acabava não tendo tanto contato com as minhas crises, não sabia do que estava acontecendo, até porque eu também achava que era sempre resfriado, então eu acabava nem me queixando mais, né? E aí quando eu entrei na faculdade, eu fui morar no Rio de Janeiro, e aí acabava comentando com meu pai, porque eu tava, tô tomando antibiótico de novo, tô com amidalite, tô tomando antibiótico de novo, tô com sinusite. Ele falou, não, peraí, que tem uma coisa errada, né? Então você vai procurar esse médico amigo meu, na verdade um grande alergista, um dos maiores alergistas, ele foi um dos maiores alergistas do Brasil, o Dr. Gilberto Pradez, da clínica Proalérgico. E aí eu comecei meu tratamento e me apaixonei pela alergia, porque eu melhorei muito. Eu comecei a dormir, eu comecei a respirar, comecei a sentir o cheiro das coisas, parei de usar as medicações,
os anti-inflamatórios, os antibióticos, meu estômago melhorou. Falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero poder, é para isso que eu estou estudando medicina, para poder ajudar as pessoas e fazer com que elas também se sintam melhor, né? E aí, conversando com o Dr. Gilberto, eu perguntei se eu podia acompanhá-lo no consultório, e ele, super gentil como sempre, me acolheu, me passou muito conhecimento, não só da parte de alergia, mas também do cuidado com o paciente, de saber ouvir, de saber tratar bem o paciente e ver o paciente como um todo. Infelizmente, o Dr. Gilberto veio a falecer, mas eu continuei na clínica, com outros profissionais excelentes, continuei aprendendo muito. Agradeço a todos eles, a todos vocês que passaram pela minha vida e me ensinaram tanto, né? O Dr. Jorge, lá da Imunocenter, principalmente, super paciente comigo, sempre me explicou tudo com muito cuidado, tanto a parte teórica quanto a parte prática. E dali, quando eu terminei a faculdade, eu até iria continuar na clínica, mas resolvi ir trabalhar com meu pai em Campinas, mas não queria largar a alergia. Então, entrei em contato com a Unicamp, fui muito bem recebida pelos médicos, pelos professores da parte de alergia e de imunologia. Também foi uma experiência excelente, porque no Imunocenter, no proalérgico, eu acabava vendo mais a rotina, o dia a dia, as alergias mais comuns. Mas na Unicamp eu consegui ter contato com as coisas mais raras, as alergias mais difíceis, porque a Unicamp, o Hospital da Unicamp é um centro de referência para o interior do estado de São Paulo. Então acaba indo para lá só a parte mais complicada, que os profissionais não conseguem resolver nos postos de saúde ou nos hospitais com menor porte. Então acabei vendo coisas muito interessantes na Unicamp também e tendo contato com esse outro lado. E paralelo a isso, eu estava estudando ortomolecular e estava estudando a parte da nutrologia. E conforme eu fui aplicando as três coisas, eu vi o quanto elas sincronizavam bem. Tinha uma sintonia perfeita, na verdade uma coisa só melhorava a outra. A gente tendo um organismo equilibrado, uma alimentação correta, a resposta ao tratamento alérgico era muito melhor. E da mesma maneira que a gente, diminuindo as alergias, ficava muito mais fácil de reequilibrar o organismo. Então, eu brinco que é o casamento perfeito, mas é um casamento com três, um casamento um casamento moderno aí. O que são alergias, né? O que é isso? O que é alergia? Nem tudo que coça e que fica vermelho é alérgico, tá? E o contrário também é verdade. Para ter alergia, não necessariamente tem que coçar e ficar vermelho. É um sintoma comum? Mas não é obrigatório. Vocês vão perceber agora nesse webinário que eu vou explicar bastante do que é, do que vem, como é, antes da gente falar um pouquinho até do como trata. Por quê? Os meus pacientes, eu sempre tento passar o maior conhecimento possível sobre a doença. Mas eu não sou médico, não estudei para isso, para que vai me servir? Vai te servir muito, tá? Porque quanto mais a gente conhece o nosso organismo e quanto mais a gente conhece o que está com problema ou como a doença funciona, mais fácil fica para a gente seguir o tratamento, para a gente perceber os pontos no tratamento que não estão conseguindo ter o resultado que a gente espera e também para perceber os pontos que estão gerando os resultados que a gente quer. Tá? Então, eu sempre procuro educar os meus pacientes, passar de uma forma simples, claro, eu não vou ficar falando de coisas muito complicadas, até porque não vem ao caso, mas pelo menos para vocês entenderem o que está acontecendo, para poder reagir, para poder atuar da maneira mais eficaz. Né? Então, voltando às alergias, o que são alergias? Alergia é uma reação de hipersensibilidade, ou, falando de uma forma mais simples, uma reação exagerada do organismo a uma substância que não era para gerar sintoma. Tá? E isso acontece quando o sistema imunológico já tem uma genética para isso e quando ele já entrou em contato com essa substância antes. Tá? E aí, na verdade, ele ficou sensibilizado.
Ele entrou em contato com a substância, ele memorizou uma reação exagerada, então toda vez que ele entrar em contato com aquela substância, ele vai gerar essa reação exagerada. Pode ser em maior ou em menor grau, tá? Isso às vezes depende do tempo que você ficou exposto e da quantidade de exposição. Então, se você, por exemplo, se seu organismo memorizou uma reação exagerada ao ácaro, se você entrar num lugar cheio de pó, que está fechado há muito tempo, e você ficar lá por um tempo prolongado, provavelmente a sua crise vai ser muito maior do que só se você passasse por ali ou ficasse num lugar que tem pouco pó por pouco tempo. Tá? E quais são as alergias mais comuns? As respiratórias, as oculares, as cutâneas e um pouco mais raras gastrointestinais. Você pode ter mais do que um tipo de alergia ao mesmo tempo. Na verdade, você deve até saber disso, né? Porque a maioria das pessoas tem alergias combinadas. Então, a rinite com a conjuntivite, a dermatite atópica com a asma, isso é muito comum. Porque como elas vêm da mesma causa, elas se manifestam em lugares diferentes. E outra coisa que pode acontecer é por um período da vida você manifesta um tipo de alergia e em outro período isso muda. Então, por exemplo, quando você era criança você tinha dermatite atópica. Depois de uma certa idade a dermatite atópica melhorou, mas você tem bronquite ou você tem rinite. Tá? Isso também pode acontecer, na verdade é muito comum. O que causa alergia? Os 4 substâncias mais comuns de causar alergia, substância não, mas elementos, né? São os aeroalergenos, as medicações, os insetos e os alimentos. E o que esses alergenos, essas substâncias causam no organismo? Dependendo do órgão que elas sensibilizam, elas causam sintomas diferentes. Então, na asma, o que a gente tem como queixa comum é uma sensação de aperto no peito, a pessoa não consegue respirar direito, né? Então vem a falta de ar. Uma coisa que é característica da asma é o chiado no peito, ou às vezes as pessoas falam, um miado de gato, ou os sibilos, que é o termo médico que a gente usa, e a tosse. A tosse também é outro sintoma muito comum da asma. Às vezes o asmático não considera, ele acha que está em crise, que crise forte é só quando tem muita falta de ar e chiado. Não necessariamente, tá? A pessoa pode estar em crise, às vezes só com tosse, e ela não consegue ouvir o chiado. Às vezes a gente só consegue ouvir o chiado quando a gente ausculta o pulmão. Tá? Então, muitas vezes a tosse é uma manifestação, sim, da crise asmática. A conjuntivite, então, na verdade, são os sintomas oculares, lacrimejamento, a coceira, a vermelhidão e a irritação. Esses sintomas não necessariamente precisam vir todos juntos. Então, a pessoa com conjuntivite, por exemplo, pode estar só com coceira e lacrimejamento, ou só com coceira e vermelhidão. Na asma, pode ter só a falta de ar e a tosse, tá? A rinite é a manifestação, é a alergia que a gente costuma ter mais sintomas, né? Sintomas mais variados. Os espirros, geralmente o paciente queixa de uma série de espirros pela manhã. Então, tem paciente que fala, eu acordo, espirro 10 vezes, aí eu vou fazer as coisas. Vou tomar café, vou tomar banho. O espirro já faz parte da rotina, né? A coceira, geralmente o paciente alérgico tem hábito de ficar coçando o nariz, às vezes até sem perceber, e muitos têm até uma marquinha em cima do nariz de tanto coçar. Além da coceira nasal, muitas vezes tem coceira no ouvido, coceira na garganta, no céu da boca, e às vezes associado com a conjuntivite, então também tem a coceira nos olhos. Muitas vezes oscila entre o nariz trancado, né, uma congestão nasal, e a coriza. Então, tem hora que está com o nariz trancado e tem hora que está com o nariz escorrendo. Geralmente, tanto na rinite quanto na tosse da asma, quando tem secreção, é uma secreção transparente ou branquinha, tá? E geralmente, quando tem uma secreção amarelada, de cor forte, esverdeada, muitas vezes já está associada a um processo infeccioso.
Uma outra coisa que incomoda muito o paciente com rinite é uma sensação de uma gosminha presa na garganta, aquele pigarro, aquele... Isso se chama secreção pós-nasal. Em vez da secreção da coriza sair pelo nariz, ela acaba escorrendo pela parte posterior do nariz e indo para a garganta. Isso é muito comum de causar uma tosse à noite. Então, a hora que você deita, fica mais difícil, claro, da secreção escorrer para fora, ela acaba indo para dentro. Isso irrita a garganta e você acaba tossindo, tá? Muitos pacientes com rinite, a maioria na verdade, tem algum grau de perda de olfato ou de perda de paladar. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado nas crianças pequenas, porque pode alterar o apetite e com isso até ter perda de peso. Porque como a criança não sente o cheiro e não sente o gosto, a comida não apetece muito ela, nada empolga muito ela a comer ou até a experimentar novos alimentos. Então tem que ficar atento. Na dermatite atópica, a gente tem as manifestações na pele, né? Então, coceira, descamação, vermelhidão, às vezes um pouquinho de secreção e inchaço. Geralmente, o que incomoda mais o paciente com dermatite atópica realmente é a coceira e a descamação, tá? A dermatite atópica incomoda bastante. E a dermatite atópica é a mais delicada, é a mais complicadinha da gente tratar, porque é uma das que mais tem influência da parte emocional. Todas as alergias acabam piorando bastante em momentos de estresse, de tensão, mas a dermatite atópica é a mais sensível, digamos, a essas variações. E a que tem um dos maiores componentes alimentar envolvido. Então, para a gente ter um bom controle da dermatite atópica, é fundamental saber se a pessoa tem alergia ou intolerâncias alimentares. Isso vai influenciar diretamente na melhora ou não da pessoa ao tratamento. Tá? Vocês já devem ter percebido, todo alérgico quando fica estressado, mesmo quem tem asma, quem tem rinite, ficou estressado, ficou irritado, ficou preocupado, geralmente a crise aparece, ou se já está com crise, ela fica mais forte. Então é uma coisa que todo mundo tem que ficar atento, procurar não se exaltar sempre que possível, respirar fundo, contar até 100, 1000, para que a gente evite a liberação das substâncias que pioram os sintomas da alergia. As alergias a alimento, medicação e inseto têm sintomas bastante variados. Desde sintomas localizados, por exemplo, o inseto picou. Ali fica vermelhinho, coça, incha um pouco, até sintomas no corpo todo. Então, o inseto picou no dedo do pé, você fica com o corpo todo vermelho, incha o rosto, inclusive com edema de glote, né? O pessoal fala que fecha a garganta. Isso pode acontecer, tá? Tem que ter muito cuidado com a alergia a esses 3 tipos de alergia, na verdade, tá? Porque eles matam e podem levar à morte rapidamente. Então, todo paciente que tem algum tipo de alergia a alimento, medicação ou inseto deve andar identificado. Tem que ter uma identificação na carteira ou num lugar de fácil acesso que você tem alergia. Sempre que possível, ter adrenalina. Tá? Nos Estados Unidos, eles têm uma canetinha. É uma espécie de uma caneta. Na verdade, é uma autoinjeção. Você mesmo aplica dose única de adrenalina. Isso é muito importante. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia está tentando viabilizar, trazer essa caneta para o Brasil, ter um acesso mais fácil. Infelizmente, aqui a gente não tem, porque salva a vida mesmo. E é de muito fácil aplicação. Então, principalmente para quem mora longe dos grandes centros, hoje até nos grandes centros está complicado, porque os hospitais estão todos sobrecarregados. Então, ter a adrenalina realmente salva a vida, tá? E é importante, se você conseguir ter acesso a essa caneta com a adrenalina, ensinar os seus familiares, os seus amigos próximos a usar, para caso venha acontecer alguma coisa, outra pessoa também possa aplicar em você. E sempre que possível evitar, né? Na verdade, o tratamento de alergia à medicação é não usar a medicação.
Então tem que ter o nome do princípio ativo dela anotado, de preferência perguntar para o seu médico em que outras medicações aquela substância pode estar. Por exemplo, os anti-inflamatórios, eles são muito comuns em medicação para desconforto gástrico, em medicação, por exemplo, sal de fruta, Engov, esses parecidos, e em medicação para gripe, tá? Então, leiam os rótulos, aprendam o nome da medicação a qual você tem alergia, para sempre informar caso você vá para o hospital. Por outras razões, é fundamental informar corretamente ao médico. Não adianta falar, eu tenho alergia a tudo que é remédio. Primeiro que isso não existe alergia a tudo que é remédio. Você tem alergia a grupos de medicação ou a medicações específicas. A pessoa acaba achando que é tudo que é remédio exatamente por isso, porque tem medicações que são muito comuns de estarem associadas com outras medicações. Tá? Então isso tem que ter muita atenção. Para alergia alimentar, a gente já tem hoje disponível algumas formas de tratamento, principalmente com a imunoterapia. E para insetos também. A imunoterapia para insetos funciona muito bem, tem ótimos resultados, a gente consegue realmente diminuir muito a intensidade das crises, ou às vezes evitar que o paciente tenha crise quando sofra picada de insetos. Mas também é fundamental evitar a picada. Então, se você tem alergia a determinado tipo de mosquito, procure evitar ir em lugares que tenham muito mato, principalmente lugares de difícil acesso, porque caso venha ocorrer uma picada, fica mais difícil de tratar, né? Então, evite, use repelente, use, dependendo do local que você for, calça comprida, bota, blusa de manga comprida, para evitar o contato, né, a picada com os insetos. Na parte de alergia alimentar, tem que ter um cuidado muito grande, principalmente quando se come fora de casa, né? Quem tem alergia alimentar grave, que tem muita sensibilidade, pode ter reação a um alimento que foi preparado no mesmo local ou na mesma panela que o alimento ao qual ela tem alergia. Então, não necessariamente ela precisa comer o alimento que ela tem alergia. Então, por exemplo, você tem alergia a camarão. Se você come um peixe que foi frito no óleo, que o camarão também foi frito, você pode desencadear uma crise alérgica. Então, é importantíssimo, se você tem crise alérgica a alimento forte, conversar com o garçom ou até com o maître, com o cozinheiro do restaurante e perguntar: tem contato? Já teve contato? Vocês estão usando esse alimento na cozinha? Porque, por exemplo, alguns alimentos, eles são em pó. Então, eles voam, na verdade, quando bate o alimento ali na mesa, dependendo da forma de preparo, pode voar um pouquinho para outra comida. Então, ou cair uns pedacinhos. Por exemplo, gergelim. Tem gente que tem alergia grave a gergelim. Às vezes caiu um pouquinho do gergelim na panela que estão preparando o seu alimento. Então, isso tem que ter cuidado, tá? E, finalmente, como é que a gente trata essas alergias, né? É o que todo mundo tem me perguntado no Facebook, todo mundo tem me perguntado nos e-mails, nos posts. Antes, deixa eu fazer só uma ressalva. Como eu já expliquei para vocês, eu não tô aqui para fazer consulta, nem poderia, tá? Que cada um é existem testes alérgicos específicos, cada pessoa tem que fazer o seu teste alérgico, tá? Mas eu tô aqui para orientar, para passar dicas, para passar orientações que vão melhorar o seu tratamento, se você já estiver fazendo, ou te ajudar caso você não tenha acesso aos tratamentos, caso na sua região não tenha como. Então, vai te ajudar a diminuir a intensidade e a frequência das crises, tá? Então, o objetivo não é fazer consulta. São dicas gerais, são orientações para melhorar a sua qualidade de vida. Para tratar a alergia, como eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, a gente tem um tripé, que na verdade aqui a gente colocou ainda um pezinho extra, né? Evitar o contato às substâncias que te causam alergia. Então, o controle de ambiente é um item. Usar medicamentos sintomáticos adequados. A imunoterapia, que o pessoal chama comumente
de vacina, né, contra a alergia, e a educação continuada, né, conhecer um pouco mais sobre a alergia, na verdade conhecer o máximo possível para poder tratar da melhor maneira possível também e ter os melhores resultados. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Para evitar o contato às substâncias que você tem alergia, né? Evitar as alergias. Primeiro é o controle de ambiente. Então, realmente, tirar de casa, principalmente do quarto, cobertor, almofada, bichinho de pelúcia, tapete, carpete, cortina, essas coisas todas que vocês já ouviram, mas às vezes acabam não dando tanta bola, achando que não é importante. É fundamental, tá? O controle de ambiente é fundamental para o tratamento alérgico. Outra coisa, diminuir a exposição às substâncias irritantes. Como a gente conversou já do detergente, né? O detergente é um irritante, ele irrita a mucosa do trato respiratório, além de diminuir a sua proteção, né? Como o leite também, alterando a permeabilidade intestinal. Mas ainda falando dos irritantes, muita gente tem sensibilidade a cheiros fortes. Então procure evitar mesmo o uso de perfumes, de desodorante, principalmente em aerosol, que fica aquela nuvem, você respira aquilo, já começa a espirrar, tá? E mais ainda quem tem criança pequena, porque aquilo, mesmo que a criança não tenha alergia, aquilo causa irritação. Tudo que for em spray geralmente é prejudicial para quem tem alergia. Vocês viram aquele post que eu coloquei, aquele vídeo falando do impacto do uso de produtos de limpeza por gestantes, aumentando a quantidade de crianças com chiado no peito, tá? Quanto mais produto de limpeza a gestante utilizava, maior a chance dos filhos terem chiado no peito. Então isso é real, tem estudos que mostram, que comprovam isso. Não necessariamente os produtos irritantes vão te causar a alergia, mas eles vão aumentar ou facilitar que a crise comece, tá? Então evita, faça as mudanças nos produtos como a gente conversou, tenta diminuir o detergente ou eliminar de vez se possível, usar o sabão em barra ou o sabão de coco. Diminuir, na verdade, de preferência, eliminar o leite, tá? Com isso a gente diminui a irritação do trato gastrointestinal, acaba melhorando sua proteção, sua imunidade. Ainda dentro da parte dos irritantes, as mudanças de temperatura costumam judiar bastante dos alérgicos. Então, sempre que possível, a gente não tem como controlar o tempo, mas a gente muitas vezes abusa aí da questão de ar-condicionado, de aquecedores de ar. Então, procura, assim, tá calor, tá 50 graus lá fora, não põe o ar-condicionado em 15, porque a hora que você sair, essa mudança vai causar irritação, vai causar coriza, pode causar tosse. Então, procure ter cuidado, procure manter a temperatura o mais uniforme possível e evitar mudanças bruscas, né? E agora, diretamente na parte da proteção, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, o intestino é uma das nossas maiores proteções. Tá? Quando o intestino está irritado, quando tem alteração da permeabilidade do intestino, a gente acaba absorvendo mais as substâncias que podem sensibilizar o organismo. Então, a gente facilita os processos alérgicos. Além disso, o leite aumenta a secreção, né? Como eu falei para vocês, aumenta a quantidade de muco. Então, principalmente quando você está em crise, é muito pior, porque vai ter mais secreção. Além disso, tem algumas substâncias que fazem por si só, não que você tenha alergia a elas, mas as substâncias estimulam a liberação de histamina. Histamina é a substância que o sistema imunológico libera que vai causar os sintomas das alergias, principalmente a tosse, o espirro, a coriza, a coceira, a vermelhidão, são estimulados pela histamina. Alimentos como carne de porco, pimenta, tomate,
chocolate e queijos aumentam a liberação de histamina. Não só no paciente alérgico, mas como o paciente alérgico é mais sensível, já está mais suscetível, vai sentir mais. Então, evitar esses alimentos, principalmente nas crises, tá? Na parte de medicamentos, tem alguns grupos de medicamentos que a gente usa bastante no tratamento, principalmente das crises alérgicas. Os jatinhos nasais, os antihistamínicos, então acabamos de falar da histamina, né? Os antialérgicos mais comuns são os antihistamínicos, os que bloqueiam a liberação da histamina. Para quê? Para que a gente não tenha os sintomas, tá? Os corticoides, os broncodilatadores, alguns tipos de pomada e o que eu já tinha mencionado para vocês, a adrenalina. No Brasil, a gente acaba usando mais a adrenalina no ambiente hospitalar mesmo, quando o paciente chega com crise alérgica grave, né? Muito cuidado com jatinhos nasais, tá? Principalmente aquele que seu vizinho usa, que o fulano usa, que o moço da farmácia indicou, porque muitos deles podem ter vasoconstrictores. Os vasoconstrictores são aqueles que a gente pinga e na hora o nariz desentope, é uma beleza. O problema é que meia hora depois começa tudo de novo, né? Então, tem que ter muito cuidado. Além disso, os vasoconstrictores podem causar aumento de pressão arterial e outros problemas. Então, assim, não use medicação sem indicação médica, tá? O soro fisiológico é só soro fisiológico, a gente usa muito, principalmente para hidratar a mucosa nasal. Às vezes os olhos, né? Paciente que tem conjuntivite alérgica geralmente tem um ressecamento maior das mucosas, então a gente acaba usando, por exemplo, na forma de colírio. A solução hipertônica é como se fosse um soro fisiológico mais concentrado, ele ajuda a drenar a secreção, principalmente quando tem crise, quando tem sinusite, que fica muita secreção acumulada nos seios nasais. O corticoide nasal, ele é usado para diminuir a inflamação. A gente faz um tratamento da rinite, muitas vezes, com o corticoide nasal. Tem alguns jatos nasais na forma de homeopatia e os vasoconstrictores não recomendo, por esses motivos que eu já falei para vocês e uma série de outros, tá? Então, procurem não usar medicação sem indicação, tá? Tirando o soro fisiológico, que não tem problema, pode usar, porque é só soro fisiológico, né, para hidratar. Além do soro fisiológico para hidratar, alérgico precisa tomar água, tá? Os pacientes alérgicos, eles têm uma perda maior de água pela pele. Por quê? Porque geralmente os alérgicos têm uma menor quantidade das glândulas sebáceas, das glândulas que produzem a gordurinha, que ajuda a manter a pele hidratada e diminuir a nossa perda de água para o ambiente. O paciente alérgico costuma ter menos glândulas sebáceas do pescoço para baixo e mais do pescoço para cima. Então, costuma ter corpo seco com rosto e cabelo mais oleoso. Então, fundamental, se hidratar bem, e tem que se hidratar com água, não vale refrigerante, suco eu também não indico muito. Então, água ou chá, de preferência, e hidratante corporal, tá? Isso é fundamental para o paciente alérgico, principalmente os que têm dermatite atópica. Mais ainda, porque as áreas de dermatite são extremamente ressecadas, e aí tem que, na verdade, usar hidratantes medicamentosos, hidratantes específicos, tá? Para esse tipo de pele. Também porque muitos hidratantes têm substâncias que são irritantes para a pele. A pele do paciente com dermatite atópica já está ali aberta, às vezes com ferida, com um pouquinho de sangramento. Qualquer coisa que encosta acaba doendo, acaba ardendo. Por isso que é importante usar hidratantes específicos, sem substâncias alergênicas, sem cheiro. Então, e aí isso também vale para os pacientes com rinite, com asma. Passar aqueles hidratantes com cheiro de um monte de coisa só vai piorar, porque é mais um fator irritante, tá? Então, hidratante de preferência branco, sem cor, né? Ou em gel transparente ou branquinho, sem corante e sem cheiro, tá? Mas é fundamental se hidratar. Quando a gente fala das imunoterapias, o que é imunoterapia?
é um processo de dessensibilização. A alergia não é uma reação exagerada a uma substância que você se sensibilizou? Então, qual que é o objetivo da imunoterapia? Ensinar o seu organismo a lidar de uma maneira mais normal àquela substância que você estava reagindo de forma errada. Então, o que a gente faz? A gente tem aquela substância numa quantidade bem pequenininha, bem diluída, e aí a gente vai aplicar essa substância com uma certa frequência. Então, existem tipos de imunoterapias diferentes, são aplicados com frequências diferentes. Tá? Isso depende de cada caso e da preferência também de cada profissional. Fundamental, imunoterapia tem que ser feita com médico, tá? Um médico capacitado. O objetivo, então, da imunoterapia é te dessensibilizar e, com isso, diminuir a frequência e a intensidade das crises e também diminuir o uso das medicações sintomáticas. Muitas vezes, uma grande parte dos casos, às vezes só de você fazer um correto controle de ambiente e usar as medicações sintomáticas de forma correta e nos momentos corretos, você já melhora assim, de 50% a 100% dos sintomas alérgicos, né? Vai ter uma crise, uma ou outra, e aí você entra só com a medicação sintomática. Tem alguns casos que precisa sim entrar com a imunoterapia, tá? O caso da picada no caso de alergia à picada de inseto é fundamental, porque aí o controle de ambiente vai ficar muito inseguro, né? E a medicação sintomática muitas vezes não vai adiantar, dependendo do grau de contato ou do grau de alergia, não vai ser suficiente. Então, para a picada de inseto, o melhor tratamento, aí sim, é a imunoterapia. Os tratamentos sozinhos não tem muito valor, tá? Tirando o controle de ambiente, que dependendo do seu grau de alergia, só de fazer um bom controle de ambiente, você já tem uma melhora muito grande do quadro. Só usar a medicação sintomática ou só fazer a imunoterapia não trazem muitos resultados. Por quê? Porque a medicação sintomática não está tratando a doença, né? Só está tratando o sintoma. E a imunoterapia é um processo de reensinar o seu sistema imunológico a responder a determinada substância. O problema é que se você não faz um bom controle de ambiente, se você entra em contato com essa substância que te causa alergia numa quantidade muito grande, muitas vezes, a imunoterapia não vai conseguir funcionar, não vai conseguir te dessensibilizar, porque você está toda hora se expondo. Então, para ter um bom resultado, a imunoterapia tem que ser associada a um bom controle de ambiente. Tá? Não adianta você fazer imunoterapia e estar lá dormindo agarrada no seu ursinho de pelúcia, com o seu tapete super peludo e um cobertor de pelo, tá? Então, assim, precisa seguir uns bons controles de ambiente, mudar a alimentação quando necessário, para que a imunoterapia funcione da melhor maneira possível, tá? E a imunoterapia tem que ser adequada, tá? Existem vários tipos de imunoterapia, tem imunoterapias específicas, então isso tudo tem que ser avaliado, tá? E o quarto ponto, mas não menos importante, na verdade eu acho que é o mais importante, é a educação continuada sobre a alergia. A alergia, ela vem crescendo no mundo todo, as pessoas estão cada vez mais alérgicas, mas também o nosso conhecimento e as armas terapêuticas também estão melhorando, também estão crescendo. Então é importante conhecer e saber o que está acontecendo com o seu organismo e como é que você pode melhorar isso, né? Também para prevenir, então se você sabe o que te causa alergia, como é que é seu quadro, o que você deve evitar, você consegue prevenir muitas vezes que a crise comece ou que a crise aumente. Conhecendo mais também sobre o processo alérgico, você consegue ter um tratamento correto, consegue procurar o profissional que possa realmente te ajudar, tá? E também diminuir problemas graves. Tem paciente que vai para UTI ainda hoje por conta de crise de asma. É o que eu falei para vocês. Vocês têm que ter atenção aos sintomas, saber reconhecer,
para saber que tipo de medicação usar, quando usar e em que casos realmente procurar o hospital, tá? Infelizmente, hoje, a gente ainda tem um grande número de pessoas que vêm a óbito, né, que morrem por conta de asma, tá? Sendo que a asma é tratável. Se você chegar no momento correto, você usar as medicações corretas, raramente isso leva o paciente a óbito, a menos que ele tenha outras comorbidades, outras coisas associadas. Tá? Então, é fundamental você conhecer o seu organismo para você poder ter um bom tratamento, ter um controle melhor dos sintomas, saber usar as medicações nos momentos adequados. E a gente está aqui para isso, exatamente para passar essa orientação, para te ensinar a como se conhecer melhor, a como conhecer melhor a sua doença. E aí, muito confuso? Muita informação? Tá meio perdido? Calma, a gente tem solução para isso. Aliás, estamos aqui exatamente para isso. Tá? Para te mostrar qual é o caminho mais curto para ter esse conhecimento, para saber como lidar com as suas alergias, de preferência para eliminá-las, né? Para você ter uma melhor qualidade de vida, poder respirar melhor, poder comer melhor, poder praticar atividade física mais tranquilamente, com mais disposição, dormir melhor, tanto você quanto a sua esposa, quanto seu marido, porque geralmente o paciente alérgico ronca, né? E esse acaba prejudicando o sono de quem está com você aí, e isso prejudica o seu rendimento o dia todo. Então a gente está aqui para isso, para te mostrar o caminho mais curto para ter uma melhora de qualidade de vida. E para isso, e por conta de todas as dúvidas que vieram do Facebook, dos posts, dos e-mails, a gente resolveu fazer um curso mais completo, mais aprofundado, com as dicas e as orientações para paciente alérgico. Tá? Tudo eu tenho feito até agora sem custo, porque realmente o meu objetivo é passar para vocês a maior quantidade de informação possível, mas as pessoas têm feito perguntas mais complexas, querem saber mais, estão com muitas dúvidas, então eu resolvi sentar, tirar um tempinho do meu dia, organizar o material que eu tenho de uma maneira fácil. Então, um conteúdo científico apresentado de uma forma fácil. Então, vocês veem que eu falo os termos médicos, eu explico como é que as coisas acontecem, mas eu tento sempre esmiuçar isso de uma maneira que todo mundo consiga entender, tá? Então, eu e a minha equipe, nós desenvolvemos esse curso vão ser 4 módulos, exclusivamente online, tá? Além disso, a gente vai colocar um canal exclusivo para dúvidas e trocas de experiência. A gente vai fazer uma página, uma comunidade secreta no Facebook, só para as pessoas que estão fazendo parte do curso, para tirar dúvida, para trocar experiências, para falar o que está dando certo, o que não está dando certo, como faz, como não faz, o que já melhorou, o que estava esperando que melhorasse, né? Para a gente ver quais são as suas expectativas também. E o meu objetivo é que você tenha uma melhora aí de 50%, às vezes até 100% dos sintomas em até 3 meses. O nosso organismo não é uma ciência exata, né? Cada pessoa responde de maneira diferente a determinado tratamento. Na verdade, isso é uma das coisas até que fez eu me apaixonar pela ortomolecular, porque a ortomolecular vê cada um com o seu problema, com o seu contexto, né? E com isso a gente tem resultados melhores. Mas como o meu objetivo aqui é atingir o maior número de pessoas possíveis, a gente faz um apanhado geral, né? Então, por isso que essa variação aí da porcentagem, na verdade, de melhora, tá? E é importante, a gente está falando aqui de doenças alérgicas, tá? A gente tem rinite, que não é alérgica, a gente tem asma, ou na verdade bronquite, que não é alérgica. Então, só ter essa ressalva e esse cuidado, tá? E eu tô aqui para te fazer uma oferta extraordinária, né? Esse curso já é extraordinário por si só, pelo que eu pesquisei, não tem nada parecido com isso na internet.
Então, até isso é uma das vantagens do curso. Você vai ter informação de qualidade, toda reunida num lugar só. Com isso, você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, não vai precisar gastar comprando livros, vídeos e outras coisas, até você chegar a uma conclusão. Vai economizar tempo, porque não precisa ficar vendo coisas diferentes, em formatos diferentes, vai estar tudo no curso online. Então, você pode fazer em qualquer lugar, você pode assistir em qualquer lugar, de pijama, em casa, no ponto de ônibus, na fila do banco, tranquilamente, com o seu computador, ou com o seu tablet, ou com o seu smartphone. E a comodidade, então, é um fator que também faz economizar tempo e dinheiro, né? Você vai estar investindo apenas uma vez. Por quê? Porque você vai poder ver o curso quantas vezes você quiser, ou repetir algum módulo, ou fazer uma... eu esqueci o que a doutora Vivian falou do controle de ambiente dos quartos, ou do controle de ambiente de quando a gente fala de produto de limpeza. Então, você vai lá, assiste aquele pedacinho do módulo de novo, anota ali as dicas que você precisa, ou imprime. Então, você vai poder estar revendo sempre, tá? E com isso, o meu objetivo é que você tenha uma melhor qualidade de vida. Não só você, mas também a sua família, tá? Porque o alérgico, muitas vezes, deixa de fazer coisas por conta da crise alérgica. Por exemplo, é muito chato você ir no cinema com uma crise de asma. Então, ou com uma crise de rinite, principalmente. Então, você vai lá espirrando um monte, com o nariz escorrendo, no cinema. É muito desagradável. Ou deixa de viajar com medo de ter alguma crise, ou deixa de sair por medo de acontecer alguma coisa, ou porque tá com a crise mesmo, né? Tá com um mal-estar. Então, eu quero melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família. Você deve estar lendo aí, por último, garantia, né? Mas como assim? O que essa médica vai me garantir? Eu vou te garantir a devolução total do seu investimento, sem perguntas, sem burocracia, sem cara feia, tá? Você só me manda um e-mail, fala, doutora Vivian, não, para mim não foi legal, não funcionou, ou não era isso que eu esperava. O que eu vou te pedir? Para que a gente, caso isso aconteça, a gente tenha pelo menos até 2 conversas telefônicas. Eu vou te pedir seu telefone, eu vou te ligar, para a gente ver o que aconteceu. Isso se você quiser, tá? Para ver o que aconteceu. Para a gente tirar as suas dúvidas e saber no que mais eu posso te ajudar. Mais uma vez, eu não vou te ligar para fazer uma consulta médica. Eu vou te ligar para fazer uma consultoria personalizada, tá? Para a gente saber o que não está funcionando, certo? O porquê que você não teve pelo menos uma certa melhora do quadro. Como eu falei para vocês, a melhora varia de organismo para organismo. Cada pessoa responde de maneiras diferentes, tá? Você respondeu de uma maneira, a sua vizinha que fez o curso pode responder 30% a mais ou 20% a menos. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas eu me coloco à disposição, tá? E mesmo que se assim você quiser cancelar o curso, depois de assistir todos os módulos e depois de colocar as coisas em prática, eu devolvo o seu dinheiro. Mas colocar as coisas em prática é fundamental. Então, se você só assistir os vídeos, assistir os 4 módulos, não vai adiantar, tá? Porque eu tô aqui para orientar, mas você vai ter que agir. Você vai ter que fazer as mudanças na sua casa, na sua rotina, no seu ambiente, na sua alimentação, para ter um resultado, tá? Não é milagre, não é mágica. Eu não tô falando aqui que eu vou resolver o seu problema de alergia só você assistindo as aulas. Não é isso. Eu vou te dar as ferramentas para que você possa trabalhar e mudar as coisas que possam estar contribuindo para suas crises alérgicas. Combinado? E agora você deve estar pensando, meu Deus, quanto que isso vai me custar? Pois é, na verdade, a gente sabe que a prevenção tem um valor inestimável, né? Porque além de você economizar em medicação, caso você venha a ficar doente, você deixa de trabalhar. Muitas vezes a gente deixou de trabalhar, a gente não tem renda nenhuma. No meu caso é esse, se eu fico doente, eu não recebo, né?
E tem muitas pessoas nessa mesma situação. Então, prevenir para mim já é um investimento. Eu acabei tendo que tirar uma parte grande do meu tempo para poder montar um curso de qualidade. Tá? Eu não vou entregar qualquer coisa feito nas coxas para vocês. Eu estou pesquisando, estou vendo o que tem de mais recente, como colocar isso de uma maneira fácil, de uma maneira que você... Além dos 4 módulos, eu também vou mandar para vocês uma videoaula sobre síndrome metabólica. O objetivo do Verdadeira Saúde é melhorar a qualidade de vida como um todo. Então, a alergia foi o primeiro tema que a gente abordou, porque eu vi que tinha muita dúvida, os pacientes vinham sem conhecimento, acabava tendo muita confusão do que estava, se era rinite, se não era, se era gripe. Então, a gente escolheu esse tema por conta das dúvidas de todo mundo. Mas alguns outros temas a gente ainda vai abordar mais para frente, e um deles é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica hoje é uma epidemia no mundo todo. Ela envolve obesidade, pressão alta, diabetes e alteração de colesterol. Quantas pessoas que você conhece que não tem um ou mais desses problemas de saúde? Muitas vezes você mesmo, né? Muito comum um alérgico ter problema de obesidade, de pressão alta, às vezes e de diabetes, até por conta das medicações que eles usam a longo prazo. Então, também por isso eu escolhi esse tema. Então, eu vou estar mandando uma videoaula para vocês, falando um pouco, explicando melhor a síndrome metabólica, opções e ajudas na questão de tratamento. Mais dicas aí nessa parte para vocês. Então, vocês vão receber os 4 módulos, mais o bônus, mais a nossa comunidade secreta no Facebook e a oportunidade da gente estar trocando mais dicas, a gente vai estar sempre conversando. E, se necessário, dependendo das dúvidas de vocês, mais um webinário falando do tratamento das alergias. Aí embaixo tem um linkzinho para vocês comprarem o curso. Cliquem, repassem essa informação, tá? Como eu falei para vocês, dividir conhecimento é sempre bom. Muitas vezes a gente nem imagina que a outra pessoa realmente está precisando escutar aquilo naquele momento. Só depois que você fala que a pessoa fala, nossa, eu estava procurando isso, ou eu estava precisando saber alguma coisa sobre isso. Então compartilhem com os amigos, com os familiares. Com certeza você vai estar ajudando também bastante gente que tem o mesmo problema que você, e às vezes por você não ter muito contato, você acaba não percebendo, ou a pessoa acaba não comentando. Então, compartilhem o curso, se inscrevam. Atenção, gente, as vagas são limitadas. Por quê? Porque eu quero ter um contato mais próximo com vocês. Não adianta eu abrir esse curso para um monte de gente e depois eu não conseguir ler os e-mails, não consegui tirar as dúvidas, não consegui conversar com vocês na comunidade secreta do Facebook. Então, o curso vai estar disponível para compra por um determinado período de tempo, um período curto, tá? Vai ficar só alguns dias. E assim que fecharem as vagas, a gente vai encerrar a venda do curso para que a gente consiga manter a qualidade, tá? Então, se inscrevam logo, comprem o curso, compartilhem rapidinho essa informação, porque se você demorar muito ou deixar para mais tarde, talvez já não tenha mais vaga, tá? Porque eu quero ter esse contato próximo com vocês. Então é isso, espero que tenha ajudado, coloquem essas dicas em prática. E eu vejo vocês no curso, então. Até mais!